Este é um alerta urgente para todos que têm mais de 60 anos. Esse vídeo pode mudar a sua vida ou alguém da sua família. Então assista antes que seja tarde demais. Eu vou falar sobre os novos direitos dos aposentados. Alguns deles eu tenho certeza que você não sabia. E a maioria aqui dos nossos seguidores tem 60 anos ou mais, ou tem alguém na família que tem. Então decidi trazer um conteúdo exclusivo e limitado para você. Vamos revelar aqui os 7 direitos para quem tem mais de 60 anos de idade que poucas pessoas conhecem. Mas atenção, essas informações podem não estar disponíveis por muito tempo. Então assista agora até o final. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças. Seja muito bem-vindo ao maior canal, a maior família de aposentados do Brasil. Se você gosta de informações iguais a essa, já se inscreve no nosso canal. Hoje nós vamos falar dos direitos dos idosos no Brasil. O que está valendo e o que não está mais valendo. O que funciona na prática e todos esses detalhes. As novas leis que estão valendo agora. A primeira coisa que a gente tem que se basear é no Estatuto do Idoso no Brasil. A maior conquista dos idosos foi a promulgação da Lei 10.741 de 2023. Conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei regulamenta os principais direitos dos idosos e os deveres da sociedade, da família e também do poder público. Afinal, quem é idoso? Isso é uma dúvida muito comum aqui no nosso canal. Por essa lei, ou seja, o Estatuto do Idoso, agora em vigor no Brasil, é considerado apenas idoso a pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então, não é 55, não é 65, não é 70 ou 60 anos. É 60 anos ou mais. Entendeu até aqui? Se você está dentro dessa idade ou tem alguém na família, esse vídeo é para você. Então vamos dar continuidade aqui para você saber desses direitos. Vamos começar aqui com um muito importante, principalmente agora em período de crise. Medicamento é um alto custo para os idosos, para aposentados e pensionistas. E o artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuidade, assim como as próteses, os óxitos e outros recursos relativos ao tratamento, reabilitação, habilitação da sua saúde. Você toma algum remédio? Coloca aqui no comentário se você toma, se é mais do que um. E para ter acesso a esses medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas a esse programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF, receita médica dentro do prazo de validade. Se porventura você não conseguir, principalmente se for um medicamento de alto custo, você tem que procurar a Defensoria Pública ou algum advogado da sua confiança para você conseguir fazer valer essa lei. Porque às vezes o Estado fala que não tem aquele medicamento simplesmente porque ele é de alto custo. Aí você pode invocar a lei. Exatamente o que eu falei está no Estatuto do Idoso para você conseguir mediante a justiça, ok? Então, já vai prestando bastante atenção que esse apenas é o primeiro. E esse que eu estou falando aqui, agora nós estamos falando na justiça. Então, vamos a ela aqui. Pouca gente sabe que a justiça ela é demorada, dependendo aí você sabe quanto tempo demora os seus processos. E eu vou deixar um porquê demora. Eu vou morrer e não vou depender, eu vou ficar dependendo e não vou receber. Mas olha só, os idosos têm prioridade nessa tramitação dos processos judiciais, nos quais as figuras como parte ou proveniente de tudo isso, para você conseguir o benefício, é preciso fazer a prova da idade e requerê-lo junto à autoridade judiciária competente. Em caso de morte, a prioridade se estende ao cônjuge ou companheiro também com mais de 60 anos. Então, muito interessante, você não precisa ficar esperando o processo na justiça. Você tem prioridade também na fila dos processos judiciais e poucos sabem disso.
E ainda, depois desse detalhe, que agora você fica sabendo que não precisa mais esperar, que você está gostando desse vídeo, aperta o like, o transporte público. A gratuidade ela é segurada pelo Estatuto do Idoso também, mas há algumas especificidades quanto à extensão do benefício nas legislações municipais. Assim, a idade mínima para entrar pode variar entre 60 a 65 anos. Por isso, o Estatuto estabelece a obrigatoriedade somente a partir dos 65 anos de idade e deixa a critério administrações locais a decisão sobre incluir ou não maiores de 60 anos. Recentemente, nós tivemos um caso com a Prefeitura de São Paulo que extinguiu essa gratuidade que era a partir de 60 anos, tanto que está na lei agora que é a partir de 65, houve bastante protesto, nós tivemos muita discussão, mas a Prefeitura venceu e cortou aí dos 60 aos 64 anos de idade. Então, aí só pode acima de 65 anos na cidade de São Paulo. Consulte a sua cidade como está a gratuidade dos transportes. A outra aqui, bem importante também, é a isenção do IPTU, gente, menos impostos. Será que você não precisa mais pagar depois dos 65 anos de idade? Presta atenção. Os desdobramentos do Estatuto do Idoso, a Lei Federal número 10.471 de 2003, vem garantindo algumas isenções tributárias. Sim, tais como a do IPTU também. A isenção varia dependendo do município. A norma vale para as pessoas com idade acima de 60 anos de idade, proprietárias de um só imóvel, aposentados e com renda até 2 salários mínimos. Então não basta apenas ser só idoso. Algumas cidades do Brasil já possuem essa isenção, como a capital paulista, Sena, Madureira no Acre, Petrópolis no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tramita inclusive um projeto de lei que concede a isenção fiscal no imposto territorial urbano. Imposto territorial, imposto predial, vários outros, o IPTU, imóveis exclusivamente residenciais com valor de no máximo R$300 mil pertencentes a pessoas acima de 60 anos. Então fique de olho, procura aí na sua cidade, em seu município, para saber se já tem aí essa lei. Se não tiver aí, cobre, porque tem muito lugar que já está dando exemplo. Outro que nós vamos falar aqui também é sobre a pensão alimentícia. É dever pagar alimentos e não é exclusivo dos pais. É isso mesmo. A obrigatoriedade de o filho pagar a pensão para o seu ascendente também é prevista legalmente. Olha que importante isso aqui. De acordo com o artigo 12 do Estatuto do Idoso, aqueles que não tiveram condições de se sustentar têm direito a receber a pensão e escolher qual filho vai ter que pagar. É isso mesmo. Às vezes, quem não tem condição e o outro não quer dar, aí sim, aí você vai ter que ver via judicial. O Código Civil e a Constituição apoiam essa medida, ou seja, eles garantem a fundamentação legal para exigir essa medida e caso os filhos não tenham condições financeiras de pagar, o idoso pode conseguir o benefício assistencial, cujo valor é um salário mínimo, que é acima de 65 anos de idade, que não possuem recursos suficientes para se manter a si mesmo ou a sua família, conforme os critérios definidos pela legislação. É o famoso BPC-Loas, e eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, um vídeo completo para vocês acompanharem e saber como solicitar o passo a passo de como conseguir o BPC-Loas. A assistência à saúde é outro. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos aos idosos, especialmente em relação aos de uso continuidade, como as próteses. Os idosos também têm direito a atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Ainda que o Estatuto do Idoso vede a discriminação por parte dos planos de saúde no tocante à cobrança de valores diferenciados em razão da sua idade, a jurisprudência do STJ entende que o ajuste proporcional aos preços à idade do segurado está ligado à expectativa no aumento na procura por serviços médicos hospitalares por parte dos idosos. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para vocês aqui, que quanto mais a pessoa idosa fica, no caso, quanto mais idade você tem, teoricamente vai procurar mais um médico.
gerando um custo maior para os planos de saúde. Aí o STJ aí autorizou um aumento proporcional à idade da pessoa. O que não se pode fazer, segundo o STJ, é tornar o valor da mensalidade tão elevado ao modo de inviabilizar a sua aquisição pelo meio do idoso, para você poder pagar. E eu entendo que hoje a maioria dos idosos, aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo. Um salário mínimo e meio no máximo. Um plano de saúde hoje custa em torno de R$1.000. Aí um plano de saúde de qualidade que minimamente vai atender, então você conseguiria pagar R$1.000? É óbvio que não, né? Hoje está sendo inviável. Infelizmente o STJ cedeu nessa parte e acabou inviabilizando totalmente o artigo do Estatuto do Idoso. Vai fazer o quê? A politicagem foi a favor dos planos de saúde. Porém, os medicamentos gratuitos, o artigo 15 do Estatuto do Idoso determina que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente os medicamentos, especialmente aos usos de continuidade, como próteses e órteses, como eu falei aqui. E ainda de tudo isso, eu quero que vocês prestem atenção em uma matéria do Jornal JF, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês terem acesso a todas as matérias e sobre os novos direitos que eu falei aqui, de forma específica para você poder cobrar, e o acesso à justiça gratuito para você não pagar um advogado. Depois clica no link dessa matéria do Jornal JF, www.jornaljf.com.br, e eu passo todas as outras informações para você. Se você gostou desse vídeo, deixa